Tipos de cultura. O território de Israel era propício a uma grande variedade de cultura, como cereais, verduras, legumes, linhos e frutas. Trataremos das frutas: tâmaras, figos, uvas e azeitonas. Cereais. Os cereais mais importantes eram trigo e cevada. Um dos principais componentes da dieta dos israelitas era o pão, um dos seus alimentos básicos. O trigo do inverno era plantado após a chuva de outono e colhido em maio ou junho. As principais áreas para o cultivo do trigo eram a Galileia e o Vale do Rio Jordão. A cevada era vista como um cereal da segunda qualidade, sendo plantada em solo mais pobre e colhida um mês antes do trigo. Os cereais considerados inferiores, como a espelta e o endro, eram plantadas na beira dos campos de trigo e cevada. Os fariseus criticaram os discípulos de Jesus por terem comido espiga no campo, no sabate. Mateus 12:1. Os grãos de cereal eram usados para se fazerem as ofertas de manjares a Deus. Levítico 2. Verduras e legumes. O feijão era muito cultivado pelo povo de Israel, mas eles não consideravam alimento valor. Sendo um legume barato, era consumido principalmente pelo povo mais pobre, que dele fazia pães e outros tipos de comida. O feijão daquela época não era exatamente igual ao que nós conhecemos hoje. Era importante para a alimentação por ser muito rico em proteínas, e as pessoas mais pobres o consumiam, mas já que não tinham muitas oportunidades de comer carne, muitas delas cultivavam feijão em pequenas hortas. A lentilha é um legume semelhante a uma ervilha ou feijão pequeno, que quando cozido toma uma cor avermelhada. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um cozinhado vermelho feito com lentilhas. Ela foi cultivada em todo o território de Israel durante vários séculos. Na Babilônia, Daniel pediu aos seus superiores que se lhe permitisse comer apenas legumes, em vez de pratos de carne que compunham a mesa do rei. Outro tipo de alimento que os hebreus tinham aprendido a apreciar era o alho, que havia conhecido no Egito. O mesmo se deu em relação a cebola, melões e alho porro, que era uma variedade de cebola de haste longa. Outro vegetal muito abundante em Israel durante vários séculos foi o pepino. O linho. A planta do linho existia por toda parte em Israel. Era cultivada basicamente para a confecção de tecidos e pavios e desempenhava um papel importante na economia da nação. A perda de uma plantação era considerada uma grande catástrofe. Oséias 2:9. O linho está presente em toda a história bíblica. Quando Deus mandou a praga do granizo sobre o Egito para tentar coagi-los, o linho estava em flor e muito danificado. Êxodo 9:31. Bem como a cevada. A mulher virtuosa de Provérbios 31 sabia selecionar o linho e trabalhar com ele. Assim como que o trigo era colhido, era colocado no telhado para secar. Raabe, a mulher que recebeu os espiões em Jericó, levou-os para o telhado e ali escondeu entre canas de linho. Destruições de plantações. São muitos os fenômenos naturais que podem ter levado à destruição das plantações. Havia um vento quente que vinha do deserto e queimava a plantação. Chamava-se siroco e ocorria geralmente no início do outono e poderia demorar 3 dias a uma semana. Às vezes a temperatura se elevava a cerca de 20 graus, quando a umidade do ar baixava bastante. O céu tomava um aspecto terrível, embaçado devido ao acúmulo de areias no ar. O profeta Isaías estava familiarizado com esse terror que poderia assolar a terra. 27:8. E talvez Jesus Cristo também o conhecesse. Lucas 12:55. E Ezequiel também sabia como o vento oriental podia secar uma vinha recém-plantada. 17:10. Outro problema que ameaçava os agricultores eram as pragas de insetos, e nenhum deles era mais nocivo do que o gafanhoto. Um exame poderia parecer repentinamente devastar a plantação, bem à vista do agricultor, que nada poderia fazer. Umas poucas soluções em que se poderia esperar era que se levantasse um vento forte e os varresse dali. Êxodo 10:19. Outra triste ameaça era a seca. Durante o reinado de Herodes, houve uma terrível estiagem, o que ocasionou uma grande fome em Israel. No reinado de Acabe, também houve uma seca de 3 anos, resultado das orações de Elias. No Novo Testamento há o registro de uma grande fome ocorrida na Judéia, quando os cristãos de outras partes enviaram auxílio para os irmãos ali. Às vezes as colheitas eram atacadas também por fungos, sendo mais comum a ferrugem. 1 Reis 8:37.
Além disso, animais como cabras e jumentos também poderiam danificar plantações. É possível que o muro mencionado da história de Balaão tivesse sido erguido com essa finalidade. A colheita. O calendário de Gezer contém uma boa identificação nas épocas da colheita do século XX a.C. Linho, março e abril. Cevada, abril e maio. Trigo, maio e junho. Figos e uva, agosto e setembro. Azeitonas, setembro a novembro. O cereal era colhido com foice. O ceifeiro segurava a haste com uma das mãos e a outra decepava quase rente ao chão. Nas foices mais antigas, o corte era perdeneira, mas também começou a usar o ferro. Depois, eles seriam arrebanhados em feixes e transportadas para o armazenamento. Havia ceifeiro que cortava uma haste bem alto, quando junto à espiga deixava no campo a maior parte da planta. Era muito comum as mulheres trabalharem na colheita. Ruth, por exemplo, chegou a Belém justamente na época da colheita da cevada. E logo se pôs a trabalhar no campo, seguindo os segadores. O que ela estava fazendo era se valer do programa da Previdência, declinado pela lei mosaica que dispunha de tudo que ficasse de sobra no campo. Seria para os pobres que poderiam colhê-lo e levá-lo para casa. A lei determinava que os agricultores não colhessem o resto para que não faltasse alimento ao pobre. Deuteronômio 24, 19 e 21. Jesus fez uma descrição de um homem procedendo à colheita e comparando o quadro do reino dos céus. Marcos 4, 26 e 29. No livro de Apocalipse aparece também a figura da colheita. A ocasião que Jesus parou junto à fonte de Samaria deve ter sido dezembro, pois ele comentou que os lírios estavam prontos para a ceifa. A debulha. Colhido o grão, então era lavada a eira para se processar a separação dos grãos da palha. A eira era uma área de terra batida próxima à casa do agricultor ou no local público. Certa vez o rei Davi erigiu um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. O método de debulha mais comumente empregado entre os israelitas era três. O mais primitivo consistia simplesmente em esmalhar o cereal com o bastão para que o grão se voltasse da casca. Na ocasião em que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele estava justamente malhando o trigo. O segundo método consistia em fazer um animal pisar o cereal, e o agricultor que se empregasse esse método não pode impedir que o animal comesse o grão enquanto debulhava. O terceiro consistia em passar uma espécie de trenó sobre o cereal. Esse trenó era feito de madeira. Com ele se passava pedras e outros objetos ásperos sobre os grãos. A tração era feita por um boi ou jumento e o lavrador ia sentado no carro, segundo Samuel 24 e 22. Alguns desses veículos eram providos de roda para facilitar a movimentação, Isaías 28 e 28. A limpeza do grão. Separava-se o grão da casca pela ventilação, que consistia em atirar o cereal para o alto, contra o vento. Assim o grão é mais pesado, cai no chão e a casca é levada. Para isso usava-se forçado de 6 dentes ou uma pá. Quando João Batista fala de Jesus, refere-se a ele como o que está com a pá na mão, para separar o grão da palha, isto é, os crentes dos incrédulos. Havia quem fizesse a separação usando a peneira, e alguns utilizavam apenas a última etapa do processo de limpeza do grão. Amós disse que Deus iria provar Israel do mesmo modo que os agricultores peneiravam o trigo. O armazenamento. Assim que o lavrador concluía a colheita, poderia conservar cereal para alimentar sua família, vendê-lo logo ou armazená-lo para negociá-lo posteriormente. Houve ocasiões em que o povo de Israel gozou da prosperidade, podendo vender toda a colheita. Ao que parece, Salomão deu a Hirão, rei de Tiro, 20.000 coros de trigo. 1 Reis 5 e 11. De modo geral, os agricultores armazenavam o trigo destinados ao uso próprio em vasilhas de barros, mas os arqueólogos têm encontrado também imensos silos subterrâneos de mais de 7 metros de largura. Às vezes utilizavam também açude seco. O rei Salomão designou algumas cidades para serem cidade armazéns. 1 Reis 9:19, como também Davi já fizera. 1 Crônicas 27 e 25. Mas muito além antes deles, os egípcios haviam construído cidades celeiros, empregado a mão de obra escrava. Êxodo 1 e 11. Jesus criticou o homem que, dominado por um espírito de autossuficiência, resolveu aumentar seus celeiros para armazenar grande safra colheita.
Alguns dos métodos de selagem, os cereais eram excelentes. Os arqueólogos encontraram um caixote de armazém com o cereal ainda seco e intacto.